Muito bem, voltamos com mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, local destinado a ouvir histórias de gente que faz a diferença aqui na nossa cidade. E hoje tenho a honra de conversar com ela, que exala beleza, competência e extremamente qualificada para poder trabalhar com algo muito salutar nos tempos atuais: decoração de interiores. Para poder falar sobre esse assunto magnífico, está ao meu lado uma mulher fundamental e especial. Claro que eu falo dela, Brenda Coelho, empresária, e que está aqui justamente para poder falar sobre esse universo ligado a muita arte e criatividade. Brenda, primeiramente, seja muito bem-vinda. Que honra poder te receber. É sempre muito bom conversar com jovens empreendedores de sucesso. E você é uma dessas jovens inseridas aqui em Governador Valadares, que mesmo com pouca idade já vem tendo aí uma trajetória muito interessante num setor tão importante, diferente e que requer muita criatividade. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário de quem está nos acompanhando. Bom dia, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando com você. Tamo junto, Brenda, e eu quero saber como uma formada em Direito foi parar no universo de decoração de interiores. Então, sou formada em Direito, né? Fiz prova da OAB, tenho, né, a carteira, sou Sim. advogada. Mas, desde criança, eu estava inserida num universo das pedras, né? A minha mãe tem 15 anos de empresa, uma empresa que mexe com pedras, né? E eu cresci ali. Sim. Então, sempre foi minha paixão. A gente via, frequentava as feiras, ia com ela desde quando criança. E aí, o universo da decoração, ele veio, né? Vendo a gente... Eu trabalhei alguns anos com ela, então a gente via muito projeto, Sim. que brilham os olhos, Claro. né? A gente tem profissionais aqui em Valadares brilhantes, então são projetos magníficos. E a gente sempre via ali as bancadas, os desenhos, e eu sentia um pouco de falta de algo diferente. E então a gente foi pesquisando, foi olhando, e aí eu apresentei para minha mãe um projeto, uma proposta para ela ver, e aí a gente foi testando, foi vendo. Então, assim, eu consegui unir algo que eu sentia falta, né, a decoração, mas dentro de algo que eu sempre estive inserida, que foi, né, esse universo das pedras, que a gente conseguiu trazer essa arte de uma forma diferente, que hoje em dia a gente tem aí alcançado várias casas, a gente tá casas, consultórios, escritórios. Então, foi isso. Foi de uma paixão já de pequena, de estar ali no dia a dia, convivendo com isso, vendo necessidade de trazer isso mesmo. E em relação a esse momento específico da sua vida que você se formou em Direito, passou na prova da OAB, se tornou uma advogada, mas depois se viu encantada por uma área totalmente antagônica, diferente. Como é que foi esse momento específico da sua vida? Foi fácil essa decisão? Não, né? Fácil nunca é de você, assim, ter uma certeza do que você vai fazer. Sim. Então, ainda mais a gente lidando com o futuro, a gente já, depois de formada, você tem algumas incertezas, algumas inseguranças. Então, assim, eu trabalhava com a minha mãe na época, enquanto eu estudava para a OAB, que foi pós-pandemia. Então, eu estava trabalhando com ela, eu estudava para a OAB, já tinha me formado. E aí, foi passando o tempo, e aí você vai vendo. Aí eu tirei a minha carteira da OAB, comecei a mexer com algumas coisas, a gente, né, tive algumas demandas. Mas, ao mesmo tempo, eu via que faltava algo para poder completar. E aí, a gente pesquisa. O tempo que, às vezes, eu ficava mexendo ali nas redes sociais, a gente via alguma coisa, eu via algum projeto, alguma coisa, eu falava, nossa, podia ter isso, podia ter aquilo. E aí a gente ia, e então, assim, não foi uma decisão fácil, Claro. mas hoje eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei. Uma decisão assertiva, porque além de advogar, né, porque eu também advogo hoje em dia, eu mexo com algo que me brilha os olhos. Porque eu acho que pra gente levar aí, né, fiz 26 anos agora, então pra você conseguir levar algo como futuro, pra frente, você precisa te brilhar os olhos. Você precisa ver aquilo como algo que muda pessoas, que interfere, de certa forma, em quem você é. E que consegue trazer, assim, no final do dia, aquele sentimento de é isso. Então, não foi uma decisão fácil, mas foi muito assertiva. E, hoje em dia, é uma das melhores escolhas que eu já fiz. Que bom, muito bom ouvir isso. E eu costumo dizer que existem vários tipos de arte.
E a decoração de interiores, pelo menos na minha opinião, é um tipo de arte. Com certeza. Como é trabalhar com isso? E principalmente, Brenda, eu percebo, e por favor, me corrija, porque aqui eu me coloco na posição de leigo, você que tem mais do que propriedade para poder falar sobre o assunto, pode discorrer sobre o tema. Se tem uma área, se tem uma profissão onde o profissional precisa ter uma visão clínica e uma criatividade muito aguçada, são vocês decoradores de interiores. Sim. Tô muito certo ou tô muito errado? Tá certíssimo. O que acontece? Eu acho que a decoração é muito de feeling, né? Você olha, você desenvolve um olhar muito clínico. Hoje em dia, eu olho para qualquer coisa de uma forma diferente. Então, às vezes até ruim, né? Porque você tem um olho clínico, uma visão em cima de tudo. Voltando aí um pouco para as nossas peças em específico. A gente que desenvolve, a gente que produz. Então, é um trabalho minucioso, porque todas as nossas peças são feitas de forma manual. Então, são verdadeiros artesãos que estão ali desenvolvendo, eu falo que esculpindo mesmo. Sim. Cada peça é única. E assim, a gente trabalha muito com uma curadoria. E a gente tem que ter esse olhar. Por exemplo, hoje em dia, o que eu mais gosto de fazer dentro dessa área é ir até um cliente e poder dar opiniões, poder ver um ambiente básico se transformar com as nossas peças. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que humanizar também, porque a gente tem que entender primeiro que também não é só sobre você, é sobre a necessidade do seu cliente. Às vezes ele quer uma coisa específica, então você vai atender ele ali da melhor forma como você acha. Uma coisa que eu acho muito engraçado que você falou aí, que a gente tem que ter esse olhar, essa coisa, é que muitos dos clientes, às vezes eles nos procuram querendo a nossa opinião. Eu não sou formada na área de design, de interiores, nem nada, mas a gente acaba pegando esse olhar e eles querem às vezes a sua opinião. Tipo, você já lida com isso todo dia. Então, por exemplo, às vezes eu chego numa casa, aí tem uma bancada toda branca. O que você acha que vai combinar? Eu falo, depende, né? Eu gosto às vezes de colocar uma pedra preta, né? Uma saboneteira preta para dar um contraste. Ou às vezes a gente pode optar por um ônix para ficar mais clean. Então a gente conversa muito, tem um diálogo muito grande. Eu brinco que é uma venda muito demorada, num sentido bom, porque a gente troca experiência, vê a necessidade do cliente, do que você quer. E às vezes a gente trabalha lá na loja também a gente monta, né, no computador, como se fosse um desenho bem simples mesmo, dos objetos em cima, apresenta para o cliente, para ele ver, para ver se gosta. Então, realmente, a gente tem que ter um olhar apurado, a gente tem que estar inteirado das tendências, do que está aí de novo, para conseguir passar para o seu cliente. Igual eu falo que atualmente está muito em alta materiais rústicos, né? Travertino, preto escovado, são materiais diferentes e que, né, além de trazer história consigo, eles trazem personalidade, atualidade, porque é algo totalmente novo. Então, acho que é isso. A gente tem que ter esse olhar e a cada dia a gente desenvolve ele mais um pouco, a gente vai vendo, né? Você vai na casa de cliente várias vezes. As nossas vendas no online são muito fortes. Então, às vezes, o que acontece? A gente não tem como ir na casa de todos os clientes, mas a gente pede uma foto, uma referência. Eu acho tão bonitinho, os clientes mandam vídeo, foto, ficam medindo para ver espaço, pra gente conseguir dar a nossa opinião. Então, assim, realmente requer esse olhar. Sobre esse olhar aguçado e que requer muita criatividade. Quando eu penso em criatividade nesse universo de decoração de interiores, me vem na cabeça a palavra tendência. E neste ano de 2023, quais são as tendências voltadas para esse setor? Então, o rústico, igual eu tinha falado, veio uma tendência muito forte. Voltada mesmo para as pedras, né? Que é o meu ramo mesmo. A gente foi na feira de granito em... esqueci o mês, foi recente. A gente foi na Feira Internacional de Granito em Cachoeiro de Itapemirim. Gente, é uma feira que eu saí de lá encantada. A gente fez um bate-volta, foi num dia e voltou no outro cedo. Mas assim, você vê muita beleza, você vê muita arte, né? Mas eu acho que uma das principais tendências aí são as pedras naturais. Inclusive, eu desenvolvi uma coleção com uma empresa de São Paulo de um material lançamento da feira, que foi chama Calacata Grey. Ele é um material, ele é um quartzito maravilhoso. Assim,
indecente. E eu acho que as pedras naturais, e voltada para isso que você falou, que eu falei, pro rústico, para essa coisa, estão, né? É tendência por causa de mesmo do conceito, acho que da moda do momento que a gente tá vivendo. Então, acho que se fosse para poder elencar, eu diria que pedras naturais e rústico, né? Acho que são as maiores tendências aí que a gente tem, né? Que a gente teve nesse ano de 2023. O interessante do seu trabalho, porque como você mesma fez questão de citar em uma das suas explanações, você acaba atuando em decorações de interiores para residências, para escritórios, para ambientes profissionais. Uhum. Qual que é a grande diferença, Brenda, quando você pega um projeto para uma casa e, em contrapartida, quando você está ali inserida num projeto para um consultório, para um escritório? Eu acho que necessidade, né? Por exemplo, a gente trabalha muito em parceria com arquitetos, né? A gente atua junto ali para ver o que eles pensam, até porque o projeto é deles, a gente precisa, né, complementar, dar mais brilho. E então eu acho que necessidade, acho que cada projeto ele é feito para uma necessidade. Sim. Então, por exemplo, uma casa, a pessoa quer um aconchego, ela quer receber bem uma família, ela quer aquela coisa de afeto mesmo. Então ali a gente põe algo que vá fazer esse sentido. Já em projetos comerciais, a pessoa ela quer mesmo agradar o cliente, ela quer um profissionalismo, uma identidade visual. Então, por exemplo, eu atendi semana passada, estou finalizando uma entrega de um dentista, que ele montou a clínica, né? E aí, ou seja, ele escolheu as nossas peças para combinar com o balcão que ele já tem do mesmo material. Ou seja, para poder compor, para poder mostrar para o cliente dele o carinho, o cuidado que ele teve ao escolher aquela peça, para brilhar os olhos do cliente quando ele chega. Então, eu acho que é mesmo questão de necessidade, né? Do ambiente profissional, a pessoa querer trazer esse profissionalismo. E eu acho que as nossas peças completam muito bem isso. Elas deixam um ar de pensado, de planejamento. E na casa a gente traz mesmo aconchego, que eu acho que é o que todo mundo busca, né? E sobre casa, e algo que aconteceu em 2020 e 2021 mudou o mundo, literalmente, principalmente para aspectos negativos, infelizmente, claro. Mas em algumas profissões trouxe algumas tendências ou algumas ideias novas. Em relação à sua área, decoradora de interiores, o que a pandemia trouxe em relação a essa questão de decoração, principalmente pensando em residência? Houve alguma mudança? A pandemia ela acabou trazendo situações novas, ideias novas, não só por parte de vocês, empresários desse segmento, mas principalmente de expectativas dos clientes? Então, a pandemia ela ressignificou muito o nosso conceito de casa e de lar, né? Muita gente teve que ficar em casa por muito tempo, né? A pandemia durou aí mais de um ano. Então, hoje em dia, as pessoas, elas esperam, né, do ambiente da sua casa, o melhor. Eu acho que pós-pandemia, a gente teve... Né? Na verdade, na pandemia, as obras nunca pararam completamente. Então, a gente teve esse crescimento, esse avanço de obras. Gente, acho que reforma na pandemia foi o que todo mundo teve. Muita gente ficou em casa, então você começava a ver... algumas coisas, eu acho que eu podia mudar esse papel de parede, acho que eu podia reformar esse banheiro. Então, eu acho que as pessoas, elas começaram a se importar mais, sabe? Com o meu bem-estar. Muitas até com medo de viver um outro momento desse. Eu vou ter que ficar em casa, então... Já vou me preparar. Já vou me preparar. Então, eu acho que as pessoas voltaram mais para esse ambiente. Antes da pandemia... Muita gente, né? Hoje em dia também é assim, mas muita gente só trabalha. Sim. E às vezes a casa passava batido, não se importava com uma coisa quebrada, com uma coisa fora do lugar. Então, pós-pandemia, eu acho que esse conceito de necessidade, de que eu preciso ter uma coisa mais estruturada, das pessoas pensarem em tudo. E acho que também pós-pandemia as pessoas ficaram muito na internet. Sim. E a internet, ela te traz muita informação ao mesmo tempo. Então, você começa a ver referências, você começa a olhar outras coisas, outras possibilidades e falar, não, eu também quero ter isso, eu também posso ter. Então, acho que isso foi a grande mudança aí pós-pandemia
desse olhar mesmo voltado para casa. Quais são os pilares de uma boa decoradora, de interiores? Então, Falando de pilar que tem a ver com obra, que tem a ver com isso. reforma, que tem acontece? a ver com decoração. A gente, né, igual eu te falei, eu não sou decoradora de interiores, mas a gente trabalha no meio, a gente vê, a gente atua junto ali. Eu acho que, como eu tinha falado anteriormente, o fundamental é você saber ouvir. Ouvir a demanda do seu cliente, ouvir o que é a necessidade dele. E o outro pilar é você passar confiança no que você está fazendo, né? Eu ainda tenho pouco tempo, né, de loja em si, a gente tem quase 1 ano e meio, mas eu já vejo projetos, eu já lido com isso, já tem um tempo. E o olhar da minha mãe, enfim. Minha mãe, gente, esse meu olho clínico da minha mãe é 50 vezes mais. Então, eu peguei isso muito dela, desse olhar. Então, você consegue ajudar. Então, eu acho que os pilares seriam esses mesmo. Você saber ouvir, você passar essa credibilidade, essa segurança do que você está colocando ali. Eu sempre esboço um projeto para o cliente assim, olha, eu acho que isso aqui vai ficar bom, dou a minha opinião. E aí, né, quando os clientes são daqui de Valadares, eu vou até a residência e eu monto. Eu tenho esse trabalho, esse cuidado, né, de colocar a bandeja da forma correta, as varetas no difusor. Então, quando você monta ali para o cliente, você consegue passar esse olhar. Porque não é só chegar, comprar as peças e colocar de qualquer jeito. Então, acho que esse cuidado também de você ir até o seu cliente, montar, mostrar como é a forma como você vê aquilo. Acho que isso faz toda a diferença para um trabalho bem feito. 26 anos e empresária de decoração de interiores. Quais são os desafios desse tipo de empreendedorismo? Eu acho, né? Eu sou muito nova ainda e acho que o principal desafio é paciência. Porque no mundo tão imediatista, a gente acha que tudo vai acontecer muito rápido. E as coisas demandam tempo. Claro. Eu conversei, né? Tenho como experiência principal a minha mãe. Mas eu conversei com vários outros empresários já de sucesso de muitos anos. E eles falam, Brenda, paciência, você precisa esperar. As coisas não acontecem da noite pro dia. E a gente, né, dessa geração mais nova, a gente não tem essa paciência de esperar acontecer. Quer tudo agora. Eu brinco que eu tenho uma amiga de infância, a Andressa. E eu encontrei com ela em Vitória, ela mora lá. E aí ela falou, amiga, eu achava que com 25 anos a gente já ia estar milionária e tudo mais. Ilusão! Mas enfim, então eu acho que muita paciência e persistência. Porque tirar um negócio do zero não é fácil. Sim. E a gente que desenvolveu nome, marca, produto, tudo do zero, ver aquilo ganhar espaço e tomar o devido lugar que a gente quer que ele tome, demanda tempo. Sim. Então, acho que meu principal desafio hoje é a paciência de saber que tudo tem seu tempo, né? As coisas vão se encaminhar no momento certo, mas a gente tem que ter essa paciência. E isso mesmo. E saber esperar, saber que sendo empresário eu aprendi uma coisa, que a gente vive um dia de cada vez. Exatamente. Porque o problema que eu tenho hoje eu vou resolver, o de amanhã eu resolvo amanhã. E é isso. Então, a gente precisa ter essa maturidade também, porque por mais que eu seja nova, eu preciso saber que nem tudo é no meu tempo, mas ao mesmo tempo eu preciso estar sempre ali atualizada, vendo, fazendo. Então, o desafio mesmo é diário. Sim. Então, como diria, cada leão no seu dia, cada coisa no seu tempo. E paciência mesmo pra gente conseguir não se comparar e não desanimar também. Porque o empreendedorismo, ele é maravilhoso, ele te abre portas e faz com que você consiga alcançar muitas coisas na vida profissional, pessoal, enfim. Então, essa paciência mesmo, acho que é o maior desafio. Sobre desafio, me vem na cabeça a palavra sonho. Qual é o grande sonho da Brenda Coelho como empreendedora nesse ramo que você atua? Então,
a gente já tá caminhando muito para essa realização desse grande sonho. Olha, que e eu nem sabia, perguntei. Que foi as nossas vendas em atacado. A gente abriu recentemente as nossas vendas em atacado. Então, acho que meu maior sonho é levar a Alfa Petra pro Brasil todo, né? A gente já vende Brasil todo no varejo, mas conseguir levar as nossas peças no atacado, abrir franquias, enfim. Acho que o meu sonho é isso, eu conseguir levar mais e mais da nossa arte, do trabalho que a gente produz para o Brasil todo, né? E até fora, enfim, de conseguir escalar isso num nível nacional mesmo. Sim. Não só no varejo, que a gente já vende, que a gente já tem a nossa operação aí online, mas também no atacado, que, querendo ou não, você vê pessoas que já vendem outros produtos, né, do mesmo segmento, elogiando o seu produto, gostando daquilo que você desenvolveu, que você criou, que você fez. É muito satisfatório, é muito gratificante. Então, acho que isso, levar aí... A gente já tem clientes em São Paulo. Olha, então, acho que São Paulo é uma referência, né, para todos nós. Então, acho que a gente tá ali caminhando para conseguir atingir. E eu acho que quando alcançar tudo isso, porque eu creio em Deus que a gente vai alcançar, também não parar. Sim. Então, meu sonho é esse, é crescer, levar aí a Alfa Petra pro Brasil inteiro e continuar querendo sempre mais, inovar, fazer isso. O quanto que as vendas online te ajudam, porque é até um tipo de trabalho, e aí mais uma vez eu me colocando na posição de leigo. Há alguns anos eu não imaginaria que eu poderia encontrar alguns objetos ou algumas estruturas para decoração da minha casa, ou se eu tivesse algum escritório, olhando na internet, escolhendo ali no site para poder fazer a aquisição. E para muitas pessoas, mais antigas principalmente, quando você vai olhar qualquer tipo de decoração, você tem que ir na loja, aqui na Israel Pinheiro, na Marechal Floriano, na Barão do Rio Branco, enfim, olhar, pegar, ver, pensar se vai combinar com a cor da parede da casa. E hoje em dia, já há algum tempo, obviamente, dá para poder fazer isso olhando na internet. Sim. Como é que é isso? Hoje em dia, as nossas vendas online, ela representa, assim, o nosso maior faturamento. Olha isso. É a mudança de olhar. Eu tenho até que agradecer aqui ao meu namorado em específico. Ô, gracinha! Quando a gente foi mexer, quando eu fui abrir a loja, ele me ajudou muito em tudo. Da questão online, né? Ele mexe um pouco nessa área também, né? Ele é da área. Sim. E assim, ele conseguiu voltar aos meus olhos para isso. Por exemplo, eu consigo... O nosso site, ele tá sendo finalizado. Então, eu contratei um desenvolvedor para estar desenvolvendo o nosso site. Mas hoje a gente vende muito por direct no Instagram. Então, muitos clientes chegam, né, através do nosso Instagram, nos procuram. E a gente consegue atender o Brasil inteiro pelas vendas online. Então, eu acho que hoje em dia, as vendas online, elas revolucionaram como de uma forma completa. Claro. A Alfa Petra, ela acredita nisso. E eu falo, né, agradecer em especial ao meu namorado, porque ele é uma pessoa que me incentiva a fazer o online acontecer. Sim. Eu comentei aqui antes, né, da gente começar a entrevista, que eu sou muito, né, low profile, como vão dizer assim. No meu Instagram pessoal mesmo, eu não apareço falando. Ela falou que é tímida, gente. Olha, vê se isso é tímida. Falando mas bem desse jeito. eu sou tímida. E no Instagram da loja eu apareço, eu falo, eu explico, eu apresento, né, as minhas ideias, Sim. O conceito do que eu quero passar para o cliente. Então, eu acho que as vendas online, elas revolucionaram o mercado como um todo. E na área de decoração mesmo, acho que assim, eu vou dizer hoje para você que o online pra gente é tudo. Eu amo atender os meus clientes físicos aqui, presenciais, claro. Ir até os clientes. Mas muitos também chegam através do online. Então, a pessoa conhece... Um dia desse eu recebi um direct, ela, onde é a loja de vocês? De uma cliente. Falei, a gente fica em Governador Valadares, no bairro Lagoa Santa. Ela, eu também sou daqui. Olha aí a cliente vai até sua loja, ela consegue ver. Então, eu acho que esse mundo online, ele te permite muitas possibilidades, tanto para quem tá vendendo, quanto para quem tá comprando. Hoje em dia, comprar online ficou fácil, né? 2 cliques, você coloca no carrinho, coloca um cartão de crédito, faz um Pix e tá pronto. Mas eu não acredito também numa venda
sem um humanizado por trás. Então, por mais que a gente venda online, a gente presta uma assistência no nosso site, né, que está sendo finalizado, a gente vai fazer o lançamento em breve. Tem lá um botão do WhatsApp para você vir conversar com a gente. A gente grava até chamada de vídeo com o cliente para poder mostrar. Modernidade tá aí, tecnologia tá aí para isso. Exatamente. Então, a gente consegue mostrar para os nossos clientes as nossas peças ao vivo ali. Sim. E ele mostrando no ambiente dele, a gente consegue indicar o que é melhor ou não. Então, acho que a venda online, atrelado com uma boa curadoria, ela é o futuro mesmo. Que, na verdade, não é o futuro, né? Já é o presente. Sim. Sobre presente, existem pessoas que são presentes na vida de muitas outras pessoas. E a nossa vida, se a gente parar para pensar, ela é feita de pessoas que acabam sendo muito importantes na construção não só da nossa vida profissional, mas principalmente da nossa vida pessoal. Sim. E quando eu olho para você, eu vejo o quanto que você é apaixonada pelo que você faz, apaixonada pela construção de vida que você vem construindo, perdão pela redundância, saiu da advocacia e entrou de cabeça num ramo muito bacana, que tem a ver com criatividade, e você teve muita coragem para poder se inserir em um nicho profissional totalmente diferente do qual você se encontrava. E além de tudo isso, eu vejo e percebo o quanto que você é extremamente apaixonada pela dona Cibele de Paula Coelho, o quanto que ela é importante na construção da Brenda Coelho. Gente, até... Todo mundo fala que mãe é tudo, né? Mas a minha mãe, realmente, ela é tudo pra mim. Eu perdi meu pai com 17 anos e... Aí eu até me emociono. E a minha mãe, ela sempre foi literalmente tudo mesmo, Sim. gente. De encorajadora, de inspiração, de ver nela uma mulher. Gente, a minha mãe... Vocês não estão entendendo. Quem conhece ela, né? Sem ser como filha, falando, vai saber. Minha mãe é uma mulher incrível. É uma pessoa que ela veio do zero. E hoje em dia, eu olho pra ela e eu falo... É ali que eu tenho que chegar, Sim. sabe? Então... nós somos 3, eu tenho mais 2 irmãos por parte de mãe, né? E a minha mãe luta muito por nós, ela, né? Inclusive, meu irmão mais novo forma agora sexta-feira no 3º ano. Gracinha, então, ela formou os filhos com muita dedicação, com muita garra. E você usou uma palavra aí que eu acho que define a minha mãe, que chama coragem. Sim. A minha mãe, ela teve coragem de ir em lugares que... Muita gente falaria, por esse caminho eu não vou. Sim. A história da minha mãe, como ela mesmo diz, dá um livro. Sim. E eu me inspiro nessa história de vida dela, sabe? É uma pessoa que tem Deus como centro da vida dela e que nunca, em momento nenhum, ela fraquejou achando que não ia dar certo. Meu irmão mais velho é médico, eu sou advogada, e o mais novo tá aí se encaminhando. Então, ela cumpriu... não dever, mas o papel de mãe. E eu levo, além de toda a inspiração, de toda a admiração que eu tenho por ela, eu levo muito de que uma frase que ela fala: eu tenho um sonho pessoal de ser mãe. Sim. Ainda me considero nova, mas a minha mãe, ela fala que ela chegou onde chegou e que ela é o que é por nós. Então, ver o empenho, o esforço, a honestidade, gente, a minha mãe, nossa, enfim, ver todas essas qualidades e características dela me inspiram a ser melhor, me inspiram a alcançar o que ela sempre falou que eu alcançaria, porque pra minha mãe não importa o que você vai fazer da sua vida, importa o que você quer ser, o quanto você vai lutar por aquilo. E sempre, né, colocando Deus em primeiro lugar. Minha mãe é uma pessoa extremamente apegada a Deus mesmo. E a gente consegue ver o cuidado de Deus na vida dela em todos os momentos. Então, assim, como empresária, eu me inspiro nela pela trajetória de quem começou, né, literalmente do zero e batalhou e fez acontecer. E hoje eu, né, considero, e muita gente também considera, né, no ramo dela, uma das maiores empresas aí da cidade. Então, eu me inspiro nisso, em ter essa verdade, essa transparência no trabalho. E como pessoa, me inspiro nela como mãe. Sim. Porque, igual eu falei, por mais que todo mundo vai falar muito bem da sua mãe, não tem como ser diferente.
E deve ser assim, E né? deve ser assim, mas não falo isso como uma obrigação, porque ela é minha Sim. mãe, mas sim pela inspiração da pessoa que ela é em todos os aspectos. E eu acho que isso é admirável e que é algo que a gente fala, né? Se eu pudesse ser 1% do que ela é, eu já tô bem realizada. Brenda, a nossa vida é feita de momentos. E se a gente parar pra pensar, todos os dias nossos aqui na Terra são páginas que estão sendo escritas do livro das nossas vidas. Sim. Dos livros das nossas vidas. E se a gente parar pra pensar, as nossas semanas são justamente, né? Nós realizamos essa ação de escrever páginas do livro da nossa vida. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, tudo certo, tudo tranquilo. Vem a terça e é um furacão. Cheio de problema para resolver. A quarta é a continuação da terça. E aí vem a quinta e vem a sexta, acaba dando ali uma amenizada em tudo aquilo que foi gerado, originado na terça e na quarta-feira. São assim os nossos dias, são assim as nossas semanas aqui na Terra. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Como eu falei anteriormente, falando da minha mãe, eu perdi meu pai com 17 anos e acho que esse talvez foi o momento mais difícil da minha vida, né? E eu acho que eu tenho uma frase que eu levo comigo e que eu passo para as pessoas, é que a gente escolhe como a gente vai lidar com cada situação. Meu pai faleceu e foi muito difícil, mas ao mesmo tempo eu consegui lidar de uma forma boa, num sentido de conseguir levar pro meu coração, para aquilo que... O que ele queria que eu estivesse fazendo, o que eu acho que seria correto, levar pra vida em si. Então, eu acho que esse foi o momento mais difícil e que me apegando a Deus para poder superar, para poder fazer. Também teve o falecimento da minha avó, né, por parte de mãe, que era uma pessoa, assim, que eu tinha muita convivência, era um amor, aquele amor de vó, aquela coisa. Também não foi nada fácil, mas a gente tem que se apegar em Deus, e foi isso que eu fiz. Eu me apeguei em Deus e, como eu disse também anteriormente, a gente vai vivendo um dia de cada vez e ficam-se as lembranças e a saudade, com certeza, mas uma certeza de que a gente precisa passar por todo esse processo, que isso a gente só tem uma certeza na vida, né? Que é a morte. Então, a gente precisa passar por esse processo, entender tudo isso e levar com gratidão por todos os momentos que a gente viveu e saber que a vida tem que seguir. Por mais que às vezes a gente volta, sente saudade, vai se aproximando a data, a gente fica, né, nostálgico de lembrar, de pensar como seria, mas eu tenho certeza que Deus tem todos os planos sob controle e que depende dele, não de nós. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida? Ai, tem tantos. Ai, que bom. Tantos Sempre momentos bom ouvir felizes. Mas acho que a minha aprovação, né, na prova no exame de ordem, é um momento que marca muito. Sim. Até engraçado, vou falar que a minha carteira de habilitação também foi um momento muito especial. Pode ser coisa pequena, mas eu acho que a felicidade está nas pequenas coisas. Então, eu fui muito realizada, né, por essas conquistas mesmo. Acho que isso. A abertura da loja, sem dúvidas, foi um marco pessoal de felicidade, de conseguir ver um trabalho aí de tempos sendo realizado. Então, acho que esses 3 grandes momentos foram bem especiais. Agora vamos para o jogo das palavras. Eu vou citar um nome e você vai definir... Vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Ok? Podemos ir? Podemos. Alfa Petra. Meu grande amor. Cibele de Paula Coelho. Minha inspiração de vida. Deus. Tudo. Seu pai. Saudades. Brenda Coelho. Determinação. Um sonho. Pessoal, ser mãe. Profissional, continuar o que eu já faço. Quem é Brenda Coelho? Brenda Coelho
É difícil falar da gente mesmo, né? Todo mundo que eu faço essa pergunta fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa. É difícil falar da gente mesmo, mas Brenda é uma mulher sonhadora, batalhadora, que ama o que faz, que ama a Deus acima de tudo e que ama também a sua família. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente dá tanto valor pra família. Exatamente. E família é o que temos, né? São quem fica. De mais precioso da Exatamente. terra. Então, eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Eu amo viajar. Eu amo conversar. Meus amigos Falou que dirão... é tímida ainda. Meus amigos que dirão, eu amo conversar. Então, eu acho que é isso. Determinação. Porque eu sei onde eu quero chegar e eu trabalho pra isso. Eu acordo todos os dias... com a certeza de que será um dia melhor e de que eu consigo me reinventar a cada dia. Defina essa conversa com uma palavra. A nossa conversa, ela foi enriquecedora. 9 meses de podcast, e eu sempre faço essa indagação para todos os entrevistados, e foi a primeira vez que alguém definiu a conversa como enriquecedora. Foi enriquecedora. É uma troca muito boa poder Sim. falar e ouvir. E acho que foi isso. Foi isso e muito mais. Obrigado demais, Brenda, por ter aceitado o convite. Foi uma honra poder não só conhecer a Brenda empreendedora, a Brenda que também continua e continuará sendo advogada, Sim. mas principalmente a Brenda Coelho, que é neta, que é filha, que é parceira de vida e que tem uma história linda pela frente. Já construiu uma história linda e que continuará construindo uma história brilhante aqui na Terra. Sucesso, tão nova, né? E cheia de sonhos, cheia de realizações. É muito lindo ver isso. Sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu quem agradeço, Gustavo. É um prazer estar aqui. É um prazer poder falar um pouquinho, né, do meu trabalho, da minha experiência de vida. E muito obrigada. Eu acho que essa troca, e às vezes para quem está ouvindo, é sempre muito legal, interessante. E eu quem agradeço. Tamo junto, Brenda. O Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.